Daí galera, tudo bem? Mais uma aulinha hoje de Física A com o professor Fantin. Então hoje a gente vai ver a unidade 12 e 13 da apostila de vocês. Quem está em casa quiser acompanhar, tá? Dei uma aumentada na matéria, coloquei um pouquinho da história da astronomia, porque os vestibulares agora estão cobrando um pouquinho, tá? Então a gente vai ver hoje história da astronomia, as leis de Kepler, que está na unidade 12 de vocês, força gravitacional e campo gravitacional, que é uma consequência da força gravitacional. Tá? Então esses dois últimos itens estão na unidade 13. Então a gente vai ver a unidade 12 e 13 hoje. Beleza, galera? Então vamos lá. Então começamos com Aristóteles. No século 4 a.C., ele já começou-se a observar os astros do nosso sistema solar. Ele criou uma teoria, que era a teoria geocêntrica, onde a Terra era o centro do universo e estava imóvel. E todos os planetas girando ao seu redor em uma esfera finita. Significava o quê? Que naquela época eles observavam, mas eles não conseguiam definir um sistema. Eles tinham apenas uma teoria. Então eles não conseguiram desenhar, eles não conseguiram fazer muitas coisas. Eles só tinham uma teoria. Eles achavam que aquilo acontecia. E ela era finita. Para quê? Para segurar as estrelas. Então é uma teoria muito antiga, né? Século 4 a.C. Depois de Aristóteles, só voltando um pouco a Aristóteles, ele já começou a observar a relação do corpo caindo. Ele definiu o quê? Que corpos de massas grandes cairiam maior do que corpos de massas pequenas. Né? Então, naquela época, se pensava dessa forma. Depende da massa. Se eu tenho um corpo de massa grande, ele vai cair com maior velocidade, mais rápido que um corpo de massa pequena. Isso a gente já sabe que caiu com o tempo. Depois vem Cláudio Ptolomeu, já no século II depois de Cristo. Então, as coisas demoravam muito para acontecer naquela época. Tá? Então, século II, depois de Cristo, aí ele já criou um sistema. Tá? Um sistema geocêntrico. Ele pegou a mesma ideologia que Aristóteles tinha, mas ele montou um sistema. Agora se montou um sistema. O que ele definiu? Definiu que a Terra era o centro do universo e ao redor dela giravam a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Tá? Então, já naquela época se pensava que a Terra era o centro do universo. E ao redor dela se giravam todos os planetas, inclusive o Sol. Tá? Que a defesa, ele achava que era dessa forma e conseguiu fazer esse desenho. Nicolau Copérnico, século XVI, então é um salto muito grande, né? 1473 a 1543, criou o sistema heliocêntrico. Agora ele definiu o quê? Que a Terra tinha mobilidade, então ela também fazia movimento em torno de alguma coisa, e esse alguma coisa era o Sol. Então, o nosso sistema solar era baseado em que o Sol era o centro do universo, e ao redor desse Sol giravam-se os planetas. Tá? Então, esse sistema era um sistema heliocêntrico. Ele teve algumas críticas quanto à Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica defendia que nós, como seres perfeitos, teríamos que estar no centro do universo. Então, ele tinha uma defesa muito grande, ele não teve muita briga com a Igreja, porque ele dizia assim, não somos o centro do universo, mas temos como fonte luminosa aquele que nos fornece calor, estando no centro. Então ele se defendia dessa forma. Ele não dizia que nós éramos o centro, mas ele tinha essa defesa contra a Igreja Católica. Ele conseguia se defender dizendo, não, como seres perfeitos, a gente está com a nossa parte que ilumina no centro. Então, tá, defesa. Deus colocou aquilo lá no centro. Beleza? Cara bonito que eles eram, né? Meu Deus, eram os príncipes. Depois dele veio Tycho Brahe. Tá? Século 16 e 17, ele criou um sistema geocêntrico e heliocêntrico. Qual era o sistema dele? Que a Terra era o centro do universo, ao redor da Terra girava a Lua, o Sol, e ao redor do Sol giravam os demais planetas. Tá? Então, ele criou um sistema geocêntrico e heliocêntrico. Mas a parte mais importante de Tycho Brahe, que ele foi um
o astrônomo que mais teve dados precisos quanto aos astros. Ele aprimorou instrumentos, tá? Naquela época ainda não existia a luneta, mas ele aprimorou os instrumentos e as técnicas de observação, tá? Reunindo os dados precisos sobre os grandes astros, sobre parte dos grandes astros conhecidos, quando ainda não existia o telescópio. Então, ele foi um cara que se isolou numa ilha, tá? Ele ganhou uma ilha num príncipe dinamarquês, e nessa ilha ele se isolou e fez todos esses aparelhos para fazer as medições. Antes eram medições apenas de observação, tinham observação, faziam com sombras, né, muitas coisas com sombras ou com análise de ângulos, e ele criou alguns instrumentos que deram precisões, muitas precisões dos astros, de medições dos astros que eles conseguiam ver a olho nu. Depois dele veio Galileu Galilei, tá? Mais ou menos na mesma época, século 16 e 17, e ele defendia o sistema heliocêntrico. Um dos inventores da luneta, né? Então depois que inventou-se a luneta, ficou muito mais fácil de se enxergar, que mais tarde se chamava telescópio. Também provou que os corpos caem ao mesmo tempo, independente da massa que possuía. Então ficou lá desde o século IV a.C. até o século XVI a.C., pensando que os corpos caíam dependendo da massa. Nesse momento ele mudou. Ele foi lá na Torre de Pisa, fez todo aquele processo, jogou corpos de massa diferente, conseguiu fazer uma medição muito próxima que os corpos de massa diferentes caíam no mesmo tempo. Ok? Aqui tem uma luneta e lá está a Torre de Pisa. E o príncipe Galileu Galilei. Né? Ele sofreu bastante com a Igreja Católica. Tá? Teve muitos problemas com ela. Depois vem Johannes Kepler. Johannes Kepler, século XVI e século XVII. Ele foi o maior defensor do sistema heliocêntrico. Ele adotou todos os dados deixados pelo seu mestre Tycho Brahe, então ele foi um estudante, o Tycho Brahe foi professor dele, ele trabalhou no laboratório de Tycho Brahe. Quando o Tycho Brahe morreu, deixou todos os dados para ele. E ele criou 3 leis para o sistema solar. E essas leis perduram até hoje. Tá? Elas são as leis mais importantes que a gente tem na astronomia. Então, esse cara aqui pegou todos os dados do Tycho Brahe e conseguiu definir 3 leis. Até então a gente tinha as órbitas circulares e agora a gente vai criar órbitas diferentes. Ele criou 3 leis que definem a órbita, as áreas, uma lei das órbitas, uma lei das áreas e uma lei dos períodos. Primeira lei, lei das órbitas. Cada planeta descreve uma órbita elíptica em torno do Sol, que ocupa um dos focos da elipse. O que seria uma elipse? Se eu pegar uma elipse, é a mesma coisa que eu ter 2 círculos. Ah, então, tem um círculo aqui, um círculo aqui. O que ele quis dizer que o Sol ocupa um dos focos da elipse? Ele está no centro de uma das circunferências que compõem uma elipse. Olhando para esse desenho, tem o Sol e ao redor do Sol tem um planeta girando. Então formou uma elipse. A gente percebe que se o Sol está deslocado do centro da elipse, tá, num dos focos da elipse, tem um momento que esse planeta está mais próximo do Sol e tem um momento que esse planeta está mais afastado do Sol. Então ele definiu que quando o corpo está mais, quando esse planeta está mais afastado do Sol, ele chama-se afélio. Então o planeta mais afastado do Sol se chama afélio. Quando o planeta está mais próximo do Sol, se chama periélio. Tá? Então a gente já consegue perceber que momentos eu tenho a Terra ou qualquer planeta girando em torno do Sol e outros momentos ele está mais afastado do Sol. Aqui eu quero que vocês tenham um pouco de cuidado. Geralmente as pessoas confundem que quando está mais próximo do Sol é verão e quando está mais afastado do Sol é inverno. E não é por isso não, tá, pessoal? É por causa da inclinação da Terra. Não é por causa do afélio e periélio. Então tem muitas pessoas que caem nessa pegadinha, dizendo, estou mais próximo do Sol, estou no periélio, estou no verão. Estou mais afastado do Sol, no afélio, estou no inverno. E não é o caso, ok? Então essa é a primeira lei dele. Segunda lei, lei das áreas. A linha imaginária que liga o Sol ao planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempo iguais. O que ele quis dizer com isso? Se eu pegar
traçar uma linha do centro do Sol até o centro do planeta na sua trajetória e ver a varredura dessa linha em dois pontos distintos, então em duas áreas distintas, pegar na parte que é mais afélio e na parte que é mais periélio, desde que essas duas áreas tenham o mesmo tamanho, o planeta percorre essa distância no mesmo tempo. Então, áreas iguais, A e B, gasta-se tempos iguais para percorrer áreas iguais. Só que percebam, quando eu estou mais próximo do Sol, no periélio, a distância que esse astro ou que esse planeta vai percorrer é maior do que quando eu estou no meu afélio. Se eu tenho distâncias diferentes e tempos iguais, o que eu preciso para que eu ande com o mesmo tempo? Uma distância maior. Aumentar o quê? A velocidade. Então eu sei o quê? Que quando estou no meu periélio, a velocidade é maior do que no meu afélio. Então o planeta, além de descrever uma órbita agora não circular elíptica, ele também muda a sua velocidade conforme a posição que ele se encontra na órbita. Então, se ele está mais próximo do Sol, a velocidade dele é maior. Se ele está mais afastado do Sol, a velocidade dele é menor. Tá? Então, isso é bem importante, que se chamava laçada antigamente, tá? Da variação da velocidade. A terceira lei é a lei dos períodos, ou lei harmônica. O que quer dizer essa lei? O quadrado dos períodos de revolução dos planetas em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo dos raios médios de sua órbita. Faltou órbita escrito aqui. Então a gente sabe o quê? O que é o raio médio? Se eu pegar, que aqui tem um raio que eu chamo de A, e desse ponto até o afélio, eu tenho B. O raio médio vai ser A mais B dividido por 2. Então, esse é o raio médio da órbita de um planeta. Então, o que é o período? Período é o tempo que ele gasta para completar uma volta. O período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai ser uma constante para todos os planetas do Sistema Solar. Então, tanto o Sol, como Marte, como Júpiter, como Saturno, como Netuno, qualquer planeta vai dar o mesmo valor. Se eu pegar o período de rotação desse planeta em torno do Sol e dividir pelo raio médio ao cubo, eu vou encontrar essa constante. Então a gente consegue perceber, quanto mais afastado do Sol, maior ou menor esse período? Muito bem, galera, o silêncio diz muito para nós. Vai ser maior. Eu sei que ele gasta mais tempo se ele está mais afastado do Sol. Desde que seja no Sistema Solar, vai ser uma constante. Então eu posso fazer comparações. Se eu tenho o período ao quadrado da Terra dividido pelo raio médio ao cubo da Terra, posso comparar com o período ao quadrado de Júpiter dividido pelo raio ao cubo de Júpiter. Então posso fazer uma comparação. Se é uma constante para todos os planetas do Sistema Solar, eu posso comparar um com outro. Então, geralmente, se cair uma questão para vocês dessa, eles vão dar o período de um planeta e o raio médio de um, e o raio médio de outro, e pedir o período que ele quer daquele planeta. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido. Mas eu quero que vocês entendam as três leis. Só repetindo elas, que elas são bem importantes. Lei das órbitas. A órbita agora não é mais circular, é elipse. O Sol está deslocado no centro de uma das elipses. Formam o que para nós? O afélio e o periélio. Momento mais próximo do Sol e momento mais afastado do Sol. Segunda lei, ou lei das áreas, a linha imaginária, que liga o Sol ao planeta, descreve áreas iguais e intervalos de tempos iguais. Significa que ele tem variação de velocidade conforme ele está mais próximo, mais afastado do Sol. E a última, lei dos períodos, ou lei harmônicas, é uma constante. O período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai ser uma constante para todos os planetas do Sistema Solar. Beleza? Essas são as três leis. Depois veio Isaac Newton, 1643 a 1727, século 17 e 18. Qual a contribuição dele? Força gravitacional. Aquela historinha dele estar sentado embaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, e ele, ai meu Deus, agora eu descobri que corpos, matéria atrai matéria, na mesma razão, direto ao produto das massas e inversamente ao quadrado da
distância. Se não fosse essa maçã, ele não descobriria, né? Então a gente sabe o quê? Que agora corpos de massas, corpos que possuem massas a uma distância, estão a uma distância, possuem uma força de atração independente. Então a gente já conseguiu perceber que o Sol agora consegue manter um planeta no sistema solar através do quê? Da diferença das suas massas. Eu sei que o Sol tem uma massa maior, a Terra tem uma massa menor. Então há uma força de atração. Agora que vem uma coisinha. A força de atração que eu tenho da Terra em relação ao Sol é a mesma que a Terra tem, do Sol em relação à Terra, é a mesma que a Terra tem em relação ao Sol. É a mesma força. Então tem que cuidar com isso. Às vezes, o cara tem massa maior, ele está atraindo o que tem massa menor. Não, ele atrai com a mesma força. A força é mútua. Tá? Então a gente tem a equação. Agora vem a equação. Força é igual a G. O que é esse Gzinho? G é uma constante universal. Tá? Então, aquela mesma coisa que vocês tinham lá na eletrostática, que tinha uma constante, agora vocês vão ter o quê? Uma constante universal, tá? Que vai constante universal gravitacional. Está relacionado com o quê? Com a força gravitacional entre duas massas, que vale 6,673 vezes 10 na menos 11 newton por metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Isso aqui não é muito próximo com a eletrostática, que o Tatá está passando para vocês? Cargas. Eu tenho um corpo de carga de 1 coulomb e o corpo de carga de 2 coulombs. Entre eles não tem uma distância, não tem uma força entre eles eletrostática. Agora a gente está mudando o quê? Em vez de carga, eu estou mudando as massas. Então eu sei que força gravitacional está relacionado com massa. Então vai ser força gravitacional é igual essa constante universal gravitacional vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo dividido pelo raio ao quadrado, ou distância ao quadrado. Mas vocês têm que perceber que a distância é do raio do centro de um planeta até o centro de outro planeta. Tá? Então é como se eu tivesse, não na extremidade, e sim no meio desse planeta. É como se tivesse toda a massa concentrada no centro do Sol ou no centro de um planeta. Ok? Próximo, campo gravitacional. Então, a força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo, de qualquer massa m, nada mais é do que a força-peso. Então, se eu tenho uma força gravitacional e eu sei que é igual a força-peso, eu faço uma igualdade. Peso é igual a força gravitacional, eu sei que peso é a massa vezes a gravidade, igual a quem que é a força gravitacional? A constante vezes a massa, que eu coloquei a massa da Terra, vezes a massa de qualquer corpo que esteja na Terra, dividido pelo quadrado da distância. As massas são as mesmas, a massa que o corpo faz sobre a superfície e a massa que ele está fazendo sobre o outro corpo. Então, anula-se as massas, some-se as massas, fica o quê? Que a gravidade é igual a constante vezes a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. No caso, se eu tiver na superfície da Terra, como está no desenho aqui, ó, eu tenho o quê? Que essa distância nada mais é do que o raio da Terra. Porque eu não tenho distância entre o raio, a superfície da Terra. Então, quando eu estou na superfície da Terra, que eu chamo de gravidade inicial, é igual a constante vezes a massa da Terra, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Já se eu estou a uma determinada altura, se eu pego essa massa, estou variando ela a uma altura da superfície, eu vou ter o quê? G vai ser a gravidade, a constante universal gravitacional, vezes a massa da Terra, dividido pela distância. Mas a distância vai ser o quê? O raio da Terra e mais essa altura. Então vai ser RT, que é o raio da Terra, mais a altura que eu encontro dessa superfície da Terra elevado ao quadrado. Aí que vocês têm que cuidar um pouquinho. Se eu aumento o raio, o que acontece com a gravidade? Aumenta ou diminui? Diminui. Então eu sei o quê? Que quanto mais alto eu tiver, quanto mais afastado da superfície da Terra, menor será a gravidade. Tá? Então, questões, gosto muito disso, de relacionar a altura da superfície da Terra com a aceleração da gravidade. Então, quero que vocês cuidem com essas duas relações, sabendo que quanto mais alto eu estiver da superfície, menor será a minha gravidade. Tá? Então teve uma questão que, eu tenho um
um relógio de pêndulo e eu subo o Everest, como é que esse relógio vai aumentar ou vai diminuir o tempo, tal. Então eles gostam desse tipo de questão, ou vou aquecer a água, até que ponto que vai, dependendo da gravidade e assim por diante. Então tem que cuidar um pouco com essa parte aí, tá, pessoal? Que se eu aumentar a altura, eu estou diminuindo a minha gravidade. Tinha mais uma coisinha só para falar sobre isso. Você me atrapalhou. Ah, tô brincando. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro e eu volto. Outra coisinha que eles gostam também de falar é movimento dos satélites. Tá? Então a gente tem que imaginar que agora eu tenho um corpo e eu vou ter um satélite girando na Terra. Né? Ele vai girar com a mesma velocidade, não com a mesma velocidade, porque ele tem uma distância maior. Então a gente sabe que ele anda com maior velocidade com que a Terra está girando. Mas ele tem que estar, se ele é um satélite estacionário, ele tem que estar sempre na mesma posição. Um satélite de televisão, um satélite de rede móvel, de telefone, funciona dessa forma. Ele fica paradinho lá em cima, acompanhando o movimento da Terra. Eu posso definir o quê? Que a força gravitacional que esse planeta faz sobre esse satélite é igual à força centrípeta. Por quê? Porque é um movimento circular. Sempre que eu tenho um movimento circular, eu vou ter uma força centrípeta, senão esse satélite vai sair o quê? Vai sair tangencial à sua trajetória, como a gente viu lá em movimento circular. Quem que é a força centrípeta? Força centrípeta vai ser a massa desse satélite vezes a velocidade centrípeta ao quadrado dividido pelo raio. Que é igual a quem? A força gravitacional, que é G vezes a massa do satélite, a massa da Terra, podemos dizer. Vamos dizer que esse satélite está na Terra, vezes a massa desse satélite dividido pelo raio ao quadrado. Os raios eu vou anular, esse aqui com o quadrado, enquanto que a velocidade que um satélite gira em torno de um planeta, que a gente chamou aqui de planeta Terra, vai ser a gravidade vezes a massa da Terra dividido pelo seu raio. O raio vai ser a distância entre o centro do satélite até o centro da Terra. Tá? Então, essa é uma relação também que está relacionada apenas com o raio e com a massa do corpo que está atraindo esse satélite. Vou fazer um exercíciozinho para acabar com a nossa aula. Exercício da UFSC sobre as leis de Kepler. Eles adoram as leis de Kepler, tá? Então, geralmente os vestibulares gostam mais, quando falam de alguma parte relacionada ao sistema solar, eles gostam de falar sobre as leis de Kepler. Diz o seguinte: sobre as leis de Kepler, assinale as preposições verdadeiras para o sistema solar. 01. O valor da velocidade de revolução da Terra em torno do Sol, quando sua trajetória está mais próxima do Sol, é maior do que quando está mais afastada do Sol. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Quando eu estou mais próximo do Sol, eu tenho maior velocidade. 01 está correta. 02. Os planetas mais afastados do Sol têm um período de revolução em torno do mesmo maior que os planetas que os mais próximos. Certo ou está errado? Quanto mais afastado do Sol, maior não é o quanto eu vou ter que andar? Então essa está certa ou está errada? Os planetas mais afastados têm um período de revolução maior que os mais próximos. Então eu sei o quê? Quanto mais afastado do Sol, maior é a minha órbita. Então maior vai ser o tempo para dar uma volta em torno do astro maior que é o Sol. Então a 02 está correta. Os planetas de maior massa levam mais tempo para dar uma volta em torno do Sol devido à sua inércia? A gente falou alguma coisa relacionada com massa, com inércia? Não, então essa está errada. 08. O Sol está situado num dos focos da órbita elíptica de um dado planeta. Está certo ou está errado? Qualquer planeta tem uma órbita elíptica. E o Sol se encontra onde? Num dos focos dessa elipse. Então, essa está correta. 16. Quanto maior for o período de rotação de um dado planeta, maior será o seu período em revolução em torno do Sol. Está certo ou está errado? Está errado. Se eu disse que essa está certa, essa tem que estar errada. Tá? Então, a 16 está errada. 32. No caso especial da Terra, a órbita é exatamente uma circunferência.
Tá certo ou tá errado? Tá errado. Né? Nenhum dos planetas do Sistema Solar possuem órbitas circulares. Todos possuem órbitas elípticas. Então, essa está errada. Somatória, 8 com 2, 10, com mais 1, 11. Então, eu sei que a resposta correta seria 11. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado a quem está em casa. Não esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima. Beijo, me ligue.